Amados irmãos, nós começamos uma nova série, e essa série fala sobre a vitória sobre o medo. E eu quero trabalhar esse tema à luz do livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 11 até o 15, que diz assim: certo dia, sendo Moisés já adulto, e foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio espancar um dos hebreus, e correu olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte saiu e viu dois hebreus brigando. Então perguntou ao agressor: por que você está espancando o seu companheiro? O homem respondeu: quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio? Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. Irmãos, a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos acerca da vitória sobre o medo é que lá em Gênesis capítulo 3, a partir do verso 10, onde fala da queda do homem, lá Adão e Eva, quando pecam, a palavra de Deus vai dizer que eles tiveram medo depois que pecaram e fugiram da presença do Senhor. Portanto, nós precisamos entender que o medo é espiritual e que medo é resultado sempre de pecado. Antes da queda, antes de pecarem, eles nunca tiveram medo de Deus, nem se esconderam de Deus. Antes, tinham comunhão com Deus e conversavam sempre com o Senhor. Mas a partir do momento que eles pecaram, eles tiveram muito medo de Deus e ainda se esconderam de Deus. Então sabemos que medo, ele vem por causa do pecado. Porque a Bíblia também nos ensina que no perfeito amor não há medo. Isso é maravilhoso. Como posso explicar isso melhor? O relacionamento de um pai e um filho. Quando você tem um bom relacionamento com o seu pai, e o seu pai foi um bom pai, um pai presente, um pai amoroso, um pai forte, quando você era criança e estava andando com o seu pai, você não tinha medo. Por quê? Porque você sabe que aquele homem era o seu protetor, guardador, e que ele não hesitaria em dar a vida por você se fosse necessário, para te proteger, para cuidar de você. No perfeito amor não há medo. No perfeito amor não há pecado. E se pecamos, quando pecamos, confessamos e mantemos unidade com o Senhor. Bem, dito isso, o texto que lemos fala de um homem de Deus, um homem separado por Deus chamado Moisés. Moisés viveu 40 anos no Egito. Esse texto que nós lemos agora é o final desses 40 anos. Agora ele já é um homem. E como um homem e um hebreu, ele sabe que ele tem uma missão. E a missão dele é de ser um libertador para o povo de Israel, o povo hebreu. Mas o que acontece é que ele, como diz o texto, vai tentar ser um libertador do jeito dele, porque nesses primeiros 40 anos ele está vivendo no palácio. Ele não é um homem que está vivendo na presença de Deus ainda. Ele não é um homem que ouviu a voz de Deus. Ele não é um homem de oração. Ele é um homem que viveu 40 anos no palácio. Deus o protegeu colocando ele lá, mas ele não tinha nenhuma intimidade com Deus ainda. E ele tenta fazer as coisas do jeito dele, e tenta libertar o povo, matando um egípcio. O texto diz que ele até olhou de um lado, olhou para o outro, e falou, bom, não tem ninguém. Ele matou aquele egípcio, escondeu na areia, mas ele foi descoberto, teve medo, e fugiu. A essa primeira etapa da vida de Moisés, aonde ele erra, onde ele tenta fazer as coisas na força dele, no braço dele, e descobre que não dá certo,
ele tem medo e foge. Esse primeiro ciclo da vida de Moisés, porque Moisés viveu 120 anos, esses primeiros 40 anos, podemos comparar com a nossa vida antes de termos uma intimidade com Deus. Podemos até conhecer a Deus, assim, de ouvir falar. Podemos frequentar alguns cultos, fazer algumas orações, mas ainda não temos aquela intimidade com Deus e achamos que podemos fazer as coisas do nosso jeito. Se fizermos, vai dar errado. E o nosso erro nos colocará em fuga. Porque foi exatamente isso que aconteceu com Moisés. Ele tentou fazer as coisas do jeito dele, embora fosse um homem separado por Deus. Ele não fez as coisas do jeito de Deus, porque ele ainda não tinha nenhuma intimidade, ele ainda não tinha nenhuma comunhão verdadeira com o Senhor. A esta primeira fase podemos chamar da fase do negócio. Negócio é a negação do ócio. Ócio é buscar refletir, significado, buscar entender. Ociosidade não é ficar à toa, sem fazer nada. O ócio, ele é bom. Ócio na Grécia era uma prerrogativa dos livres. Somente os livres tinham tempo para pensar e refletir. Hoje, na correria do nosso dia a dia, nós não paramos mais. Não paramos para refletir, não paramos para orar, não paramos para pensar sobre a nossa vida, porque estamos envolvidos no negócio. E negócio é negação do ócio. Portanto, cuidado para não transformar o teu relacionamento com Deus num negócio. Cuidado para você não viver sem tempo de reflexão, de busca, de entendimento. Porque foi isso que colocou esse homem em fuga e com medo. Todas as vezes que nós agimos do nosso jeito, na força da nossa carne, nós vamos fugir. Quantos casamentos, quantas famílias, quantas amizades já acabaram? E pessoas foram colocadas em fuga da nossa vida, ou nós fugimos da vida delas por causa de erros que nós cometemos, porque não paramos, não refletimos, não nos acalmamos, não nos aprofundamos. Então, a essa primeira fase, esse primeiro ciclo, é um ciclo onde Moisés estava no palácio. Crente de palácio não funciona. Porque no palácio nós somos imaturos, nós somos superficiais. E nós até sabemos que Deus existe, mas não andamos com Deus. Aí ele foge. E ele vai viver um segundo tempo maravilhoso. O tempo onde ele é levado ao deserto. Deus já te levou para o deserto? Deus já parou a sua vida? Esse homem é levado ao deserto para ser purificado do medo. Esse homem é levado ao deserto para ser trabalhado por Deus. Esse homem é levado ao deserto para viver um ócio santo. No Egito, ele era príncipe. No Egito, Moisés era rico. Tinha status, tinha posses e tinha poder. Tudo talvez que um homem ou uma mulher desejasse nesse mundo. Mas diante de Deus, ele não conseguia fazer muita coisa. Tentou fazer a missão dele, deu tudo errado, ele teve que fugir. E agora ele vai passar 40 anos no deserto. No deserto, irmãos, os nossos títulos não valem nada. No deserto, ele não é príncipe. No deserto, as posses dele não existem mais. Agora, ele é só o Moisés. Quando Deus nos leva para um hospital, para um leito, para uma situação que nós não temos força para sair delas, os nossos títulos não valem nada. Diante do câncer, diante da morte, diante das impossibilidades, o nosso dinheiro não vale nada.
E agora Moisés está num lugar onde ele não tem nem títulos e nem posses, ele é só o Moisés. E ele vai ficar lá 40 anos naquele deserto, porque Deus precisa trabalhar nele e começar a limpar e tirar toda a sujeira que estava no coração de Moisés. Por que, irmãos? Porque Deus não pode usar pessoas antes de limpá-las primeiro. Deus primeiro limpa, depois Deus usa. Isso quer dizer que a nossa vida precede o nosso ministério e que o ser precede o fazer. Cuidado para você não sair fazendo coisas sem ser primeiro. Cuidado para você não ir atrás das coisas, porque elas podem te dar algum status, algum poder diante dos homens, porque isso não vale nada diante de Deus. Em algum momento da sua vida, você vai ser colocado em fuga, você vai ficar com medo, porque você não tem mais controle das coisas. Então Moisés está naquele deserto por 40 anos. Enquanto ele esteve no Egito, com seus títulos e posses, ele nunca ouviu a voz de Deus, ele não viu um milagre, nunca viu um milagre, e Deus também nunca havia falado com ele dos planos. Mas depois que ele foi para o deserto, ele vê um milagre, e o primeiro milagre que ele vê está em Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, ele vai ver a sarça ardente, a presença de Deus, e depois ele vai ouvir a voz de Deus, Deus vai falar com ele, e depois Deus vai compartilhar o que está no coração dele com Moisés. E depois Deus vai comissionar Moisés, dizendo: Moisés, eu vou usar a tua vida para fazer aquela obra que você tentou fazer sozinho e não conseguiu. Existem coisas, irmãos, que nós estamos tentando fazer sozinhos. É verdade. Bem intencionados, mas sozinhos. E enquanto você ficar tentando fazer as coisas sozinho, sem Deus, não vai dar certo. Não vai dar. Por mais títulos que você tenha, por mais recursos que você possua, você não vai conseguir. Porque planos de Deus só se cumprem com Deus. E planos de Deus é impossível de um homem fazer sozinho. Planos de Deus podem dar medo no nosso coração. Sabe por quê? Porque planos de Deus exigem uma entrega total. Deus não quer um pedacinho de você. Deus não quer os seus talentos, Deus não quer os seus títulos, porque quando Deus levou Moisés para o deserto, Ele não estava nem aí para os títulos de Moisés, e nem para as posses de Moisés. A única coisa que Deus estava querendo lá, era o coração desse homem, e levou 40 anos, para que o coração de Moisés fosse para as mãos de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O seu coração está nas mãos de Deus? Ou o seu coração está nas suas mãos? É Deus que está no controle da sua vida? Ou é você que ainda está tentando controlar as coisas? É Deus que diz para você o que é certo e errado? Ou é você que ainda está tentando justificar algumas atitudes que você está tomando? E naqueles 40 anos de deserto, Moisés vai aprender que ele não é nada, e vai aprender que Deus é tudo. Moisés vai aprender que ele é fraco, mas também vai aprender que Deus é forte. Moisés vai aprender que ele sozinho matou um homem e teve que fugir, mas agora ele está sendo enviado por Deus para destruir todo o exército de Faraó, e ele o fará.
porque ele foi comissionado por Deus. Ele não foi um aventureiro, ele não foi um mercenário, ele não foi um homem egocêntrico, egoísta, que quis fazer as coisas do jeito dele. Não, Deus está dizendo para ele: Moisés, agora você vai voltar lá onde você perdeu, lá onde você fugiu, lá onde você teve medo, lá onde você foi derrotado, você vai voltar lá. Só que tem uma coisa: eu vou voltar junto com você. Você está entendendo? Por que Deus te trouxe aqui hoje? Para você começar a lembrar dos lugares aonde você teve medo e fugiu, lugares que você sofreu derrota. Porque Deus, Ele ressignifica a nossa história, Ele nos faz voltar nos lugares onde nós tivemos medo e perdemos. Ele fala assim: você vai voltar lá. E tudo que a gente não quer é voltar no lugar onde a gente perdeu. A gente quer virar a página e quer seguir em frente. Mas com Deus não funciona assim. Deus não constrói nada em cima de entulhos. Deus limpa primeiro e daí depois Deus constrói. Então, amados, se existem entulhos no seu coração e coisas que aconteceram que não foram resolvidas direito, entenda que Deus trabalha desta forma. Ele primeiro resolve e depois Ele envia. Então, o que Deus fez com Moisés foi chamá-lo para si e enviá-lo para o Egito e dizer: agora você vai voltar lá e você vai resolver. Amados irmãos, que situações estão na nossa vida como pendentes que precisam ser resolvidas? Que situações aconteceram com você no seu passado que ficou alguma coisinha lá que não ficou boa e você falou assim: deixa isso para lá? Eu preciso dizer a você: tudo que você deixou para lá não ficou para lá, está aí dentro de você, e de vez em quando isso volta, e de vez em quando volta, e de vez em quando você ouve o eco daquela voz, daquela situação. Mas depois, irmãos, que Deus nos leva para o deserto, e nós aprendemos que no deserto é que a gente começa a funcionar. Algumas pessoas falam assim: pastor, eu fui para perto de Deus e a minha vida piorou. Não é isso. Não é isso. É que quando você vai para perto de Deus, Deus vai te limpar. E se você, quando era pequeno, se machucou, não sei se na sua época, mas na minha época, quando a gente se machucava o joelho, ralava, a mãe esfregava. Para não dar problema, eles tinham que esfregar. Dói ou não dói? Dói. E na nossa época, o mentiolate, o mentiolate ardia. Hoje tem esses mentiolate aí, para a geração mimimi, que passa, não sente nada. Na nossa época, quando ela chegava perto, você já fazia: mas nem encostou. Deus quer tocar nas suas feridas. Mas sabe por quê? Porque Ele quer curar. Ele quer tocar aonde está doendo, porque Ele quer fazer novo. Deus quer tocar no lugar aonde você não se sente bem, porque Ele disse assim: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, porque Ele te ama. E Ele sabe exatamente quais são os pontos da sua vida que precisam de um toque da graça. A questão é: você quer que Jesus toque você lá onde você foi ferido? Porque se você não for totalmente curado e restaurado, Deus não vai poder te usar. E você não vai avançar na vida, você vai andar em círculos. Em terceiro lugar, depois desses 40 anos no deserto, e lembrando, irmãos, no deserto as nossas orações são diferenciadas. Porque quando nós estamos no negócio, nossas orações são orações
decoradas, orações que nem tem o nosso coração. Quando estamos no deserto, as nossas orações são com lágrimas. Elas são para valer. E Deus sabe certinho o que está no nosso coração. Então não menospreze o seu tempo de deserto e de dor, porque é no deserto onde você cresce e se torna um cristão maduro. Não é fora dele que se cresce. E depois finalmente então Deus envia Moisés e diz: Moisés, agora volta lá. E Moisés fala assim para Deus: mas Senhor, quem sou eu para voltar para lá e resolver isso aí? E sabe que Deus não responde essa pergunta? Deus responde assim para ele: a questão não é essa, é que eu vou com você. Eu estarei com você. Eu vou te dar graça onde você não conseguiu. E eu vou te abençoar onde você foi derrotado. E aquele povo vai saber que eu sou Deus através da sua vida. E Moisés vai, e Deus o usa poderosamente. E ele leva todo aquele povo para o lugar que Deus havia separado. E nessa noite eu quero orar com você, para que na sua vida não fique nada que não seja bom. A palavra de Deus diz que nós devemos pensar em tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que tem boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem valor. Nisso pensai. Sabe por quê? Porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Nós pensamos, nós sentimos, nós agimos. Tudo começa no seu pensamento. Provérbios diz que assim como o homem imagina no seu coração, assim ele é. Como você se imagina? Quem é você? Deus diz: você é o meu filho amado. Você é o sacerdócio santo. É o povo de propriedade exclusiva. É o povo que foi comprado pelo sangue dele. Ele diz que você é dele, que você pertence a ele, e ele quer abençoar a sua vida. Mas o que você diz de você? Quem é você? É nesse deserto que a nossa identidade, ela fica mais clara. Que nós não estamos nessa terra a passeio. E como Moisés descobriu, Deus tinha um plano e um propósito santo e maravilhoso para a vida dele. E sabe, você não precisa ter medo, porque Deus tem um propósito santo e maravilhoso para a sua vida. Não tenha medo de viver isso. Algumas pessoas têm medo de se aproximar de Deus, sabe por quê? Por causa das coisas que Ele vai pedir. Aí a gente se esconde de Deus. Porque quando nós nos aproximamos de Deus, Ele nos pede tudo. Ele quer a nossa vida para Ele, porque Ele já entregou a vida dEle por nós. Será que você tem medo de se entregar completamente ao Senhor? E dizer: olha, não interessa mais a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Lembra de Jesus no Getsêmani? Pai, não importa mais a minha vontade, se podes, passa de mim esse cálice, mas não seja feita mais a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus é que você viva longe do pecado, é que você viva perto dEle, é que você seja um instrumento da graça dEle, é que você seja cheio do Espírito Santo, é que muitas pessoas conheçam a Cristo por causa de você, por intermédio de você,
é que essas pessoas que estão pensando em tirar suas próprias vidas, encontrem nos seus olhos e nos seus lábios a esperança que vem de Deus. É esses que estão perdidos e não sabem para onde ir, que podem encontrar em você uma resposta que vem do céu. Você crê nisso? Você quer hoje parar de ter medo de dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, e se consagrar a Deus completamente? Sabe onde é que isso vai dar? Vai dar que muitas pessoas que iam perder suas vidas serão salvas por seu intermédio. Porque hoje eu pude fazer um apelo aqui, e 2 vidas se entregaram ao Senhor Jesus Cristo. 2 homens pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Mas quantas pessoas que você conhece e eu não conheço? Elas estão ouvindo de você que Jesus salva? Que Jesus pode construir uma nova história na vida delas? Você tem sido uma resposta de Deus nesse mundo? Ou você tem medo de dizer que Ele é o Senhor? Você está vendo? A vitória sobre o medo é medo que a gente tem de falar de Jesus e ser rejeitado, de falar de salvação e ser rejeitado. Mas eu preciso dizer a você: não tenha medo disso. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Não tenha medo de evangelizar. Mas pastor, o que vão pensar de mim? A única opinião que importa é a opinião de Deus, de mais ninguém. Sabe onde é que a gente aprende isso? No deserto. É só lá. Então, se você não passou ainda por um deserto, a minha oração é que você passe. Ah, pastor, está amarrado. Não. Vai ser bom. Vai te fazer amadurecer. Você vai crescer. Porque quando você está no deserto, suas prioridades mudam. No deserto, pessoas importam, coisas são descartáveis. Fora do deserto, coisas importam, pessoas são descartáveis. É por isso que hoje, infelizmente, nós temos mais de 40% dos brasileiros sem o nome do pai na certidão de nascimento. Porque nem os pais não estão mais nem aí para os seus filhos, estão largando. Uma geração de órfãos. E talvez por isso que seja o Rio Grande do Sul o lugar com mais suicídios do Brasil. As pessoas estão desistindo de viver nesse estado. Estão se matando, uma atrás da outra. E não é falta de dinheiro, é falta de propósito. É falta de propósito. Mas como crerão se não tem quem pregue? E como serão salvas da morte se estamos calados? Por isso, eu peço a vocês, irmãos, não permita que o medo controle suas vidas. Permita que o Espírito Santo controle suas vidas. E o Espírito Santo, diz a Bíblia, é o espírito de coragem, de poder e de amor. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar por você. E a minha oração nessa noite é que vençamos o medo de falar de Jesus. Vençamos o medo de evangelizar. E vençamos as desculpas que damos para não fazer isso. Eu não sou pastor, eu não conheço a Bíblia. Você não precisa ser pastor para evangelizar, nem ser conhecedor da Bíblia. Você só precisa falar do que Jesus tem feito na sua vida. Amém?
Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Diga: Senhor Jesus, ajuda-me a vencer o medo de evangelizar. Eu vou falar do Senhor para todas as pessoas, e muitas pessoas serão salvas da morte e do inferno, porque eu não me calei. Enche o meu coração de amor, porque no perfeito amor não há medo. Eu mando embora o medo da minha vida. Eu quero amar mais. Enche-me do teu amor até transbordar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabe, irmãos, eu tenho pensado nos dias que estamos vivendo, e talvez a melhor pregação nossa não seja com boas palavras, ou palavras bonitas, ou bem encadeadas, mas seja com gestos de amor. Gestos de amor. A gente tem que avançar nessa área aí. Eu tenho que avançar também. Todos nós precisamos avançar nessa área. Mas a gente pode ir dando passos de fé nessa direção. Então, que Deus te ajude, porque você sai hoje desse lugar comissionado pelo próprio Deus, que disse: ide e fazei discípulos, ide e anunciai o Evangelho, amem uns aos outros como eu vos amei. Se alguém te machucou, te magoou, perdoe. Se alguém te feriu, perdoe. Limpe a sua vida com o sangue de Jesus e siga em frente, porque Deus tem mais para fazer na sua vida, e Ele quer te levar mais longe, e esse mais longe significa mais perto dEle. Quanto mais perto de Deus, mais longe a gente vai. Amém? Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor não usou Moisés para cumprir o teu plano como se ele fosse uma peça de um tabuleiro. Não. O Senhor passou 40 anos tratando o coração daquele homem, para depois usá-lo poderosamente para a sua glória. O Senhor não precisa de nós, mas o Senhor nos ama e nos dá a graça de participarmos de uma obra que é muito maior que a gente. Que possamos viver uma vida de intimidade contigo, porque nesse lugar de intimidade não há medo. Livra-nos, Senhor, de todo medo e nos faça corajosos para anunciarmos e nos doarmos na Tua obra e na manifestação do Teu reino. Que a nossa casa seja um pedacinho do céu, que haja muito amor lá, muito perdão, muita alegria, muita compaixão, muita misericórdia, e que nós não tenhamos medo de dizer: eu amo você. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu quero desafiar você a dizer mais: eu amo você. Amém? Quando eu cheguei aqui na igreja, eu pedi para os homens fazerem uma carta. Lembra disso, Edson? Eu acho que o Edson estava aqui aquele dia, né, no culto dos homens, lembra? E eu falei assim: ó, façam uma carta e escrevam como é que foi o relacionamento com os pais, né? E eles escreveram. A gente tinha uns 80 homens aqui mais ou menos, né, Edson? Aquela vez, foi bem no começo, nem tinha churrasco e estava cheio.
Mas 80% desses homens escreveram nessa carta que nunca tinham ouvido do pai: eu amo você. É bastante, gente. 80% é bastante. Então faltou um pouco isso, de abraçar, beijar e dizer que ama. Ser homem, macho, durão, não quer dizer que a gente não pode dar abraço e nem dizer que ama. Muito pelo contrário. Quanto mais homem, mais amoroso, mais misericordioso, mais perdoador. Jesus, o maior homem que pisou nessa terra, e ninguém amou mais do que ele. Então que haja muito coragem na sua casa, de muito abraço, muito beijo e dizer que ama, e a partir desses lugares que o amor vá transbordando, lá no seu trabalho, na sua faculdade, onde você estiver. Amém? Então, para quem está junto com a mulher aqui, estou vendo que tem alguns casais, olhe para ela e diga assim: eu amo você. Pode fazer isso agora, vai, fala para ela: eu amo você. E agora a mulher pode dizer assim: eu também. Brincadeira, vocês precisam dizer direitinho. E aí, quem tem pai e mãe vivos, procure eles. E não tenha medo de dizer para o papai e para a mamãe: eu amo você. Para os filhos: eu amo você. Para os amigos, para os irmãos: eu amo você. Amém? Eu amo vocês em Cristo Jesus. Eu amo aquele homem que veio aqui e entregou a vida a Jesus, que está com Thales. Qual é seu nome? Jonathan. Eu te amo em Cristo Jesus, Jonathan. Você é bem-vindo aqui todos os dias. Venha para a classe de batismo. Você é muito bem-vindo. Tá bom? Ele é seu irmão? Ele está melhor que você, Thales. Ele está melhor que você. E o seu nome? Sim. Marcos. O meu é Marco. O homem com o nome mais bonito da igreja está ali, ó. Que Deus te abençoe. Você é sempre muito bem-vindo aqui. E nós queremos amar você e caminhar junto com você. Ter coragem de amar e caminhar juntos. São casados? Que Deus abençoe muito esse casamento. Amém, irmãos? Então, Julinha, vamos cantar uma música de amor? Todas são de amor, né? Todas são de amor. Para que Deus colocar no seu coração. E vamos louvar. E enquanto nós estivermos louvando, eu gostaria que você lembrasse de Jesus. E o Jesus que morreu, mas que ressuscitou, que está vivo. E que você pedisse para Ele hoje, falasse: Senhor Jesus, que o Senhor venha até mim e me dê um abraço. E fala que me ama, porque eu quero falar que eu te amo também. Vamos fazer isso com Jesus também, tá bom? Então é isso, vamos louvar o Senhor. E vamos pensar no amor de Deus por nós e declarar esse amor também. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Deus. Sabemos que quando o Senhor está conosco, nós vencemos o medo, nós vencemos a ansiedade, a insegurança, vencemos as dores, as feridas dessa vida, as amarguras, as decepções, as traições, as desilusões. Conseguimos vencer tudo isso, porque o Senhor está conosco. Senhor, nós abrimos mão de tudo nessa vida, mas não abrimos mão de Ti. Fica conosco e nos ajuda aos pouquinhos a sermos transformados segundo a Tua imagem, segundo a Tua estatura. Nos faça crescer, Senhor, e sobretudo crescer em amor. Nos ajude, Pai, nessa jornada de fé, a amarmos como o Senhor mesmo nos amou. E continua enchendo o nosso coração de alegria, de esperança e de fé, e nos faça avançar
naquilo que são os teus sonhos para a nossa vida. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, os nossos relacionamentos, no nosso trabalho, abençoa. Senhor, aonde estivermos, que sejamos nós instrumentos da tua paz. É a nossa oração, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém.